Olá, amigos do Caminhando com a Palavra. Satisfação estar com vocês em mais este nosso encontro. Continuamos nossa reflexão sobre esta relação entre o Salmo 111 e o Salmo 112. Na ocasião anterior, vocês puderam assistir ao vídeo e lembrar que falamos que esses dois salmos são chamados de salmos gêmeos, por algumas razões, mas em especial porque ambos começam com a expressão aleluia, louvai ao Senhor, mas também de outra forma porque são dois salmos que cada uma das suas linhas inicia com uma letra do alfabeto hebraico, totalizando 22 linhas, que é o total das letras do alfabeto hebraico. Nós também mencionamos, conforme o estudo anterior, de que o Senhor Deus não encontra rival à sua altura, porque Ele é soberano, Ele é único. Também apontamos para a espiritualidade espelhada nestes salmos, sendo retratada uma relação alegre, comprometida com o Senhor, que se reflete nos relacionamentos do dia a dia. E entendemos que para se chegar a esta espiritualidade é muito importante viver e entender o temor do Senhor, pois o temor do Senhor é, na verdade, uma submissão alegre, respeitosa e voluntariosa à vontade do Senhor, resultando então em uma vida bem-sucedida. Aliás, uma questão essencial do discipulado que procuramos entender: ter um coração ensinável. Seguindo na caminhada desses salmos, hoje vamos olhar especialmente os versículos 2 a 4 de ambos, e eu chamaria essa parte, para nós refletirmos nela, pelo seguinte título: As obras memoráveis de Deus refletidas nos filhos seus. Veja comigo, primeiramente, esta relação dos versículos 2 e 3 de ambos os salmos, como você pode ver aí no quadro. O Salmo 111, versículo 2 a 3, celebra as grandes obras de Deus. O que isso quer dizer? Quem ama Deus exalta as suas obras, pensa na criação, no chamado de Abraão, a formação de um povo, conta a história da libertação do Egito, o cuidado de Deus com o povo no Êxodo, descreve as maravilhas da terra prometida, mas, sobretudo, nós, como seguidores de Jesus, anunciamos a Jesus e a sua obra completa lá na cruz, onde Jesus exclamou: está consumado. Quando observamos atentamente as obras do Senhor, percebemos que elas são feitas com amor e qualidade. São feitas com excelência. Triste que nós somos uma geração que, por conta da vida agitada e consumista hoje desenvolvida, nós perdemos o senso de observação de detalhes da bela obra de Deus, com seus aromas, com suas cores, com sua intensidade, com sua delicadeza, com sua força e assim por diante. E a obra mais significativa é a que Deus faz em nós, por meio de Jesus. Agostinho disse: tu, que nunca abandonas as obras começadas, completa o que em mim há de imperfeito. Olha só que palavra! Esta obra de Deus em nós continua sendo aperfeiçoada em Jesus. Então, grandiosas são as obras de Deus, tanto as que Ele já fez, completou, como as que Ele continua fazendo, sobretudo na restauração de nossas vidas, na reconciliação dEle por meio de Jesus de todas as coisas até novos céus e nova terra. Já o Salmo 112, nos mesmos versículos 2 e 3, espelha duas relações muito diretas com esse Salmo 111. Primeiro diz que o justo terá uma descendência poderosa na terra,
Assim como na mesma parte do Salmo 111 mencionam-se as obras poderosas de Deus e que elas resultam em bênçãos para nós e para a humanidade, assim também a descendência do justo é e há de ser bênção para a humanidade. Essa descendência poderosa não está se relacionando com um poder despótico, mas descrevendo pessoas que influenciam de forma benéfica o meio em que estão e que têm boa reputação. Perguntemos-nos uns aos outros com que propósito nós temos educado, formado nossos filhos e discipulado os nossos filhos e também as demais pessoas. Temos formado, discipulado com o propósito de que sejam poderosos no sentido de serem bênção, de terem boa reputação, de influenciar de forma benéfica o meio em que estão. A segunda linha deste versículo 2 do Salmo 112 complementa a ideia porque diz que a geração dos justos há de ser uma geração abençoada e, portanto, sendo abençoada, abençoa também os outros e acaba sendo uma geração que faz diferença, né, em seu meio, em sua geração. Há uma bela relação do versículo 3 do Salmo 111 com o mesmo versículo do Salmo 112. Nas obras de Deus há esplendor. No original hebraico, é uma palavra única da língua hebraica para esse esplendor, para esta grandeza, e também nas obras de Deus há majestade. Já na casa do justo há abundância no sentido de um viver tranquilo e riquezas. Ou seja, de novo há aqui, meus queridos e minhas queridas, um clima envolvente de alegria, de confiança, que interferem na dinâmica da vida de quem se relaciona com Deus. Ou seja, a pessoa experimenta esta bênção de Deus em sua casa, em sua família, na totalidade da sua vida. Observe a construção final do versículo 3 de ambos os capítulos, que encerram exatamente da mesma forma. A sua justiça permanece para sempre. Esta afirmação tem o mesmo peso quando no Salmo 111 fala do Senhor Deus e no Salmo 112 quando fala do justo. A justiça de Deus tem a ver com as suas obras que são justas, mesmo que nem sempre compreendidas. Em algum momento da Bíblia se pergunta quem pode contender, quem pode questionar o Senhor e os seus feitos. Então, também essa questão da justiça de Deus tem a ver com a sua fidelidade, com a verdade, com essa expressão clara do que Deus faz e que expressa o seu caráter. O justo, em sua relação direta com Deus, reflete esse caráter divino em seus atos e sua vida. Este é o ponto. A justiça do justo que permanece é assim por causa da obra de Deus em sua vida, não por um mérito próprio. O discípulo reconhece que Cristo habita nele e o faz ser videira que dá muito fruto, o fruto que agrada a Deus, o fruto da justiça que permanece. E o versículo 4, que ainda vamos mencionar, destaca que as obras divinas, que os feitos de Deus são memoráveis. As festas anuais ordenadas para o povo de Israel no Antigo Testamento visavam justamente lembrar dos feitos de Deus, começando com a Páscoa, que celebrava a saída da escravidão do Egito e a libertação da morte. A cruz de Cristo aponta para o feito grandioso de Deus que nós rememoramos, meus queridos e minhas queridas, quando nos reunimos em culto, sobretudo no momento da celebração da ceia do Senhor.
O versículo 4 do Salmo 112 evoca na primeira parte que a luz vence as trevas que ameaçam a vida do justo. É a luz divina, é a vida divina transbordando na vida do crente, na vida do discípulo. É o brilho do Senhor nos que o amam, que exaltam as suas obras, que refletem sua bondade, sua compaixão e justiça. O seguidor de Jesus, seu discípulo, o segue. Ele, Jesus, que é a luz do mundo. Mais que isso, a sua vida é chamada a brilhar em meio à indiferença, perversidade, maldade e tantas outras expressões de incredulidade no nosso meio. Essa metáfora ela é bem significativa. Os cristãos, os discípulos de Jesus, normalmente não são maioria, mas sua presença se faz notar assim como um ponto de luz brilhando na escuridão. A luz de sua fé tem feito diferença no meio em que você vive. Deus tem sido glorificado por meio do seu brilhante testemunho. Deus ajude pelo seu Espírito Santo, que sim, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, brilhe a luz, a vossa luz em meio a esse mundo de escuridão. As obras memoráveis de Deus refletidas nos filhos seus. Aguarde uma terceira parte desta reflexão. Nós seguimos caminhando com a palavra, caminhando com Jesus. Deus o guarde, Deus o abençoe. Um abraço.